Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra essa que transforma, que liberta, que alimenta, que prepara. A palavra de Deus, ela é indispensável para a nossa vida. Estou aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Escola Bíblica Dominical, essa escola maravilhosa que tem por objetivo abençoar a sua vida, fortalecer você, fazer com que você cresça na graça, também no conhecimento. Hoje nós estudaremos a lição de número 2 do nosso segundo trimestre de 2021. A lição que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis na igreja e eles têm um propósito. Os dons espirituais não acontecem na igreja por um acaso. Há um propósito nisso. E nós vamos ver nesta lição o propósito dos dons espirituais. A palavra de Deus, o nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Assim também vós que desejais, veja que os dons podem ser desejados, tá? Os dons espirituais podem e devem ser desejados pela igreja. Lembrando que os dons espirituais, eles são acessíveis a todos na igreja. Os dons espirituais podem ser buscados e podem ser recebidos. Há uma diferença entre os dons espirituais e os dons ministeriais, apesar que os dons ministeriais também são espirituais, né? Mas observando a categoria, há uma diferença. Dons ministeriais não é para todos, é para aqueles a quem Deus escolhe. Os dons espirituais estão à disposição de todos, tá? Então você pode buscar, você deve buscar, deve desejar os dons espirituais, buscar com fervor, porque é muito útil, tanto para você, edifica a si próprio e edifica a outros. Então, o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja, como nós veremos aqui. Então, você pode desejar, deve desejar e procurar sobejar neles para a edificação da igreja. Esse versículo aqui já define o propósito dos dons espirituais. 1 Coríntios 14, 12. Nossa verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Veja que coisa maravilhosa a importância dos dons espirituais. A nossa leitura, o texto base desta lição, se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 8 a 11. Também capítulo 13, versículos 1 e 2. Não vou lê-los aqui, para nós já partirmos para o comentário da lição, porque durante o comentário da lição nós estaremos fazendo menção desse texto, tá bom, meus queridos? Então, nesta lição, neste estudo de hoje, nós vamos procurar nos conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar os crentes, ou o crente, né, que o tem, que recebe. Explicar também que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E também nós vamos expor aqui, através desse estudo, que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo, tá? Este é o verdadeiro propósito, a edificação do corpo de Cristo. Nós vamos estudar nesta lição o verdadeiro propósito dos dons espirituais.
que Deus concede à sua igreja, né? Os dons do Espírito, eles são recursos imprescindíveis ou indispensáveis do Pai para seus filhos. Os dons são de Deus, dados pelo Espírito aos seus filhos. O seu propósito é nos edificar, é nos unir. E isso acontecendo, certamente seremos fortalecidos, a igreja será fortalecida. Amém? Esta lição ela está dividida ou distribuída aqui dentro de 3 pontos importantes. Primeiro ponto principal: os dons não são para elitizar o crente. O segundo ponto é edificando a si mesmo e aos outros. E o terceiro ponto, edificar todo o corpo de Cristo. Nós vamos trabalhar esses 3 pontos principais nesta lição, nesse estudo, e eu acredito que Deus irá abençoar a sua vida grandemente através desta palavra. Paulo dirige-se aqui através da sua carta à igreja de Corinto, a igreja que estava em Corinto, uma igreja importante, uma igreja que se localizava em um local muito importante, uma das igrejas, uma das cidades, né, mais importantes do Império Romano, uma cidade culturalmente muito rica, economicamente rica, abastada, ponto estratégico, uma cidade muito importante. E nesta cidade havia uma igreja do Senhor Jesus, a qual Paulo se dirige a ela no capítulo 1 e o chama de santos. Paulo se dirige à igreja de Corinto e o chama de santos. E Paulo esteve lá, na sua segunda viagem missionária, Paulo esteve visitando esta igreja. E Paulo conhecia muito bem essa igreja, sabia das suas dificuldades, sabia das suas fraquezas, e esta igreja precisava do ensino da palavra de Deus. Faltava ali o ensino da palavra de Deus. Paulo chega a afirmar no capítulo 1, versículo 7, ele chega a afirmar que nesta igreja não faltava nenhum dom. Todos os dons eram operados e manifestavam ali. Então Paulo se dirige a uma igreja a qual ele conhecia, uma igreja que detinha os dons espirituais, todos os dons, né? Mas nós vemos aqui também, a gente vê aqui um paradoxo, algo que me chama a atenção e me deixa um tanto curioso, né? Pense comigo, uma igreja de muitos dons, mas também uma igreja carnal. Uma igreja com muitos dons, porém uma igreja carnal. É muito estranho, né? A gente observa assim, superficialmente, a gente olha e observa aquela igreja, um tanto estranho, uma igreja que detinha todos os dons, era usada nos dons espirituais, não faltava nenhum dom, porém a igreja de Corinto era uma igreja carnal, uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja que tinha no seio dela pecado imoral, havia ali imoralidade, havia inveja naquela igreja, havia divisões, muitos problemas, contendas, muita coisa acontecia ali. E eu fico me perguntando, uma igreja que tinha todos os dons, e acontecia tudo isso naquela igreja, meus queridos. Olha, o que eu observo aqui é que Deus usava aquela igreja, ou concedeu dons espirituais para aquela igreja, para, com certeza, na finalidade de prepará-la, de santificá-la para o serviço do Evangelho, para a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Porém, aquela igreja não usava corretamente os dons que recebera do Pai. Ela tinha no seu meio divisões, invejas, contendas, imoralidade, uma série de coisas, né? Como pode uma igreja
evidentemente cristã, uma igreja aparentemente poderosa, uma igreja ao mesmo tempo ser carnal e ser imoral. É complicado, né, irmãos? Mas a gente aprende com isso, a gente observa a palavra de Deus e a gente aprende com isso, né? Paulo, ele chega a chamar aqueles irmãos ali daquela igreja de carnais, de imaturos. Capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo fala com essa igreja desta forma. Chega a chamar eles de meninos. Chega a dizer que eles estavam despreparados. Eu queria falar com vocês como a espirituais, mas não posso porque vocês são carnais. Eu queria dar a vocês um alimento mais sólido, mas vocês não podem, não têm condição de comer um alimento mais sólido, apenas o leite. Paulo lamenta a pequenez daquela igreja nesse sentido. Então, meus irmãos, é algo muito sério isto aqui, né? Então, com este relato, nós aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contendas, dissensões, nem de longe podem ser chamada de espiritual, e sim de carnal, né? Essa era a situação da igreja de Corinto, né? Então Paulo lamenta isso. E Paulo traz esse ensinamento e mostra para eles que eles precisavam melhorar, precisavam crescer. O ensino da palavra de Deus, irmãos, é de suma importância. Suma importância. E nem porque a igreja tem muito barulho ou acontece nela muito movimento, nem por isso essa igreja ela é necessariamente espiritual. Pode ser que aconteça tudo isso no seio da igreja, pode ser que aparentemente o poder de Deus se manifeste ali, mas é uma igreja infantil, uma igreja imatura, uma igreja que desconhece a palavra de Deus. E quando isso acontece, meus irmãos, é um desastre. Há dons, mas não há disciplina, não há cuidado, não há conhecimento. Por isso que ele diz acerca dos dons, ele fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Ou seja, é necessário que haja conhecimento. Eles tinham os dons, mas não tinham conhecimento. Por isso, faziam mau uso. E aí, é uma desordem quando isso acontece. Precisamos tomar muito cuidado, né? O dom não é sinal de superioridade. Não significa que uma pessoa ou uma igreja que tem os dons, ela é superior aos outros. Não significa que um irmão é usado no dom de profecia, ele é superior ao outro que não tem, de forma alguma, né? Então precisa tomar cuidado, porque assim como a salvação é pela graça, os dons também, diz a Bíblia, que são recebidos pela graça. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. Os dons são dados pela graça de Deus, são recebidos por graça de Deus. Então não é porque é mais santo, porque é mais importante, recebeu agora, está num nível maior, de forma alguma. Isso é um erro, tá? É um erro grande, muito grande. Os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Pode ser que uma pessoa é usado no dom e ele não tem uma vida santa, não tem uma vida íntima com Deus. Pode ser que ele é usado no dom, mas não tem uma vida íntegra, de acordo com a palavra do Senhor. Então isso não é garantia nenhuma. O que vai garantir, pastor? O que vai garantir a espiritualidade, a maturidade, a seriedade de uma pessoa? O que vai garantir então? Digo para você que não é o dom. O que vai nos garantir isso é o fruto do Espírito, ok? O fruto do Espírito é que vai autenticar a vida de uma pessoa, se ela é santa ou não, tá bem? Outro sim, queridos, no ponto 2 aqui, partindo para o ponto 2, os dons existem para a edificação de si mesmo e dos outros, tá? Primeiro, edificação de si mesmo. Paulo, ele fala sobre as línguas, né?
principalmente no capítulo 14, Paulo não proíbe o falar em línguas. Paulo, pelo contrário, ele diz que se não houver intérprete, que fale consigo mesmo. Ou seja, ele não está mandando você parar de falar em línguas, está dizendo que é para você falar consigo mesmo, porque não fará sentido, principalmente para um visitante não crente, que não conhece nada, que não entende, principalmente para este, não fará sentido você falar em línguas de voz alta, em voz alta, porque não há intérprete. Então ele diz, fala consigo mesmo. Esse fala consigo mesmo também nós podemos entender como fazendo parte da vida devocional, nos seus momentos a sós com Deus. Ele chega a dizer que quando ele orava em espírito, quando eu oro em espírito, orar em espírito, irmãos, aqui, biblicamente falando, é orar em línguas. Quando eu oro em espírito, o meu espírito ora bem. Ou seja, quando você fala em línguas, Paulo ensina assim, você edifica-se a si mesmo. Você ora bem. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então orar em línguas é muito bom, é necessário, faz bem para a sua vida espiritual também. Claro que você não vai orar só em línguas, vai orar no seu idioma também, para que seu entendimento tenha fruto também, né? Mas é importante esse orar em línguas, edifica-se a si mesmo. É o momento a sós, ele está se referindo aqui a um momento a sós com Deus e ao seu devocional. Mas o dom precisa edificar os outros também, não só a mim, precisa edificar os outros. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão. Então os crentes em Corinto não preocupavam muito com isso, preocupavam consigo próprio. Eu imagino que aquela igreja era uma bagunça, queridos. Até Paulo escrever sobre esta carta e dar o ensino, era meio que bagunçado, né? Mas Paulo vem ensinando, vem trazendo aqui algumas regulamentações para que o dom, as coisas fluíssem da melhor maneira possível, e não só a pessoa, mas os outros também fossem edificados. Paulo ensina sobre isso. Ele fala também sobre a edificação do não crente. Paulo fala sobre isso. Chega um descrente no nosso meio, você fala em línguas desconhecidas, ele fala isso no capítulo 14, ele vai ficar sem entender nada. E outra coisa, no versículo 23 do capítulo 14, ele chega a dizer assim, eles podem ter vocês como loucos. Por quê? Não entende nada. Você falando em línguas, não há intérprete, não adianta. Quando tem intérprete, a coisa muda, meus irmãos. A coisa muda, porque uma pessoa falando em línguas, variedades, e uma pessoa interpretando, os dois juntos equivalem ao dom de profecia. Aí fica inteligível para todos, para a igreja e para aquele que está visitando também. Então é necessário preocupar-se com isso. E Paulo traz esse ensinamento, enfatiza isso para ajudar aquela igreja. A Bíblia de aplicação, estudo de aplicação pessoal, fala assim, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatiza a profecia porque esta edifica a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficia principalmente ao falante, ou seja, aquele que fala, né? Então, línguas com interpretação vai edificar os demais. E Paulo, neste caso, quando fala em dons espirituais, capítulo 14, por exemplo, ele incentiva a igreja, principalmente a igreja de Corinto. Ele está falando com a igreja de Corinto. Ele incentiva a igreja a buscar o dom de profecia, porque é um dom que edifica a todos. É um dom que traz edificação para todos, né? Muito importante o ensinamento do apóstolo Paulo, meus irmãos. O terceiro ponto fala sobre edificar todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo precisa ser edificado, precisa ser alcançado. Os dons da igreja
na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica aqui 2 capítulos para falar sobre os dons espirituais, né? Para falar a respeito dos dons, ele ocupa 2 capítulos, capítulo 2 e o capítulo 14. O apóstolo ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo ele é edificado. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. É por isso que quando ele vai ensinando sobre os dons espirituais no capítulo 12, quando chega no final do capítulo 12, no último versículo, ele fala assim: portanto, eu vos ensinarei um caminho mais excelente. Quando ele fala assim, ele já entra no capítulo 12. Para ele nem capítulo tinha, né? Capítulo foi surgir depois. Mas ele dá sequência para nós. Ele entra no capítulo, o versículo 1 do capítulo 13, ele já entra falando sobre o amor. Por quê? Porque o amor vai trazer esse equilíbrio. O amor é importante. Ter os dons espirituais é muito bom, mas é necessário também que o amor esteja funcionando. É preciso que haja amor no coração, porque se não houver, aí a coisa complica, porque veja bem, quando não há o amor no coração, aí a gente se torna egoísta. Acabamos colocando o nosso interesse em primeiro lugar. Aí entra a inveja, aí entra a altivez, né? A pessoa se sente grande porque tem um dom espiritual. Como não há amor, ela se sente maior do que as outras. Ela menospreza os outros que não têm, se sente superior, né? Por isso que Paulo vem falando sobre o amor. Olha, os dons são importantes, mas é necessário que haja amor. O amor, o assunto do amor vem no meio ali. Ele dá uma parada ali, fala sobre o amor, continua falando sobre os dons. No capítulo 14 ele continua dando mais detalhes, mas mostrando para nós que o amor é que vai trazer este equilíbrio. É necessário que haja o amor. Na verdade, não dá para fazer nada, não dá para fazer a obra de Deus em área nenhuma, sentido nenhum, sem amor, né? Não sai perfeito. O amor é algo maravilhoso. Os sábios arquitetos, é o tópico aqui, segundo do ponto de número 3, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, né? Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja, ela é o edifício. Os ministros são os chamados sábios arquitetos, são aqueles que constroem, né? O fundamento já está posto pelos apóstolos, é Jesus, né? Esse fundamento é Jesus. Os apóstolos e os demais que vieram depois, os ministros, os pastores, aqueles que trabalham na igreja, não só os pastores, mas os professores de escola dominical, os líderes, esses são os arquitetos, são aqueles que estão trabalhando na edificação desse corpo, né? Eu digo que a igreja, ela é um edifício, ela é um edifício inacabado, é um edifício que está em construção. Esse edifício não acabou, não terminou, não parou, né? Jesus continua salvando até o tempo determinado. Então é um edifício que está em construção. E Paulo usa essa linguagem no capítulo 3 de 1 Coríntios. Ele fala sobre isso, sobre o fundamento que é Cristo, que já está posto. E Paulo chama a atenção e fala sobre o cuidado dos construtores, que os construtores precisam ter, que esses arquitetos precisam ter. Olha como a forma vocês estão construindo. Veja cada um como está construindo ou edificando sobre esse alicerce. Ou seja, é necessário que haja cuidado. É necessário que nós façamos um bom uso dos dons. É necessário que nós trabalhemos, mas trabalhemos com cuidado. Que nós
demos continuidade a esta obra, mas com cuidado. Veja como cada um está construindo. Paulo chama essa atenção dos ministros. Isso aperta-nos. Como nós estamos construindo? Como é que nós estamos trabalhando nesta obra? Estamos fazendo de acordo com a palavra do Senhor? Estamos distorcendo a palavra de Deus? Colocando coisas que são estranhas à palavra de Deus? Temos que tomar cuidado, meus irmãos, né? Então Paulo chama-nos a atenção para isso. E ele usa aqui uma linguagem, ele chama também os ministros de dispenseiros dos dons. Pedro fala isso, né? Pedro fala isso no capítulo 4 da primeira epístola, versículos 10 e 11. Veja o que Pedro diz. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Olha que coisa interessante. E ele usa um termo aqui, irmãos, que é o dispenseiro. Ele nos chama de dispenseiros. Os dispenseiros dos dons. É uma linguagem aqui que ele usa, uma figura, né? Dispenseiro, que antigamente era um homem que administrava a casa do seu senhor ou do seu patrão. Era uma pessoa da confiança do patrão. Ele era responsável pela manutenção dessa dispensa. É ele que comprava, é ele que cuidava, é ele que tomava cuidado para não estragar aqueles mantimentos. É ele que distribuía a alimentação de acordo, né, com as pessoas, com a quantidade de pessoas. Então tinha toda uma administração. Esse dispenseiro é o único que tinha acesso à dispensa. O obreiro, nós que servimos na obra do Senhor, nós somos comparados a esse dispenseiro. Então, meus queridos, nós precisamos distribuir bem o alimento. Nós temos a obrigação sobre nós de alimentar a igreja de Deus, o rebanho do Senhor. É-nos imposto isso, é-nos imposta esta obrigação e precisamos fazer isso com cuidado. Jesus falou sobre isso. Ele falou até do dispenseiro ruim, daquele que não dava a ração correta do dia, que espancava, enfim. E Pedro fala na sua carta que nós não podemos ter domínio sobre o rebanho, mas nós precisamos cuidar do rebanho de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Apacentar o rebanho do Senhor. Então você que trabalha nesta obra, você que tem um dom, você que é usado pelo Senhor, usada pelo Senhor, principalmente na palavra, nós temos que ter o cuidado de alimentar o povo de Deus, a igreja do Senhor. Meus irmãos, os dons espirituais são uma bênção e precisam ser administrados de acordo com a vontade de Deus. Se você é usado num dom, não se exalte, porque você recebeu pela graça. Se você é usado num dom, procure ter conhecimento da palavra, para que você possa usá-lo ou deixar-se usar por Deus nesse dom da melhor maneira possível para a edificação do corpo de Cristo. Se você é usado em algum dom desses aqui, que nós vamos estudar nas lições posteriores, vamos estudar detalhadamente, você é usado nesses dons, é usada nestes dons. Faça para a glória de Deus. Faça visando o engrandecimento do nome do Senhor. Faça visando o bem-estar da igreja. Faça visando a saúde espiritual do rebanho. E outra coisa, não se exalte, porque você recebeu por graça de Deus. É pela graça, é como a salvação, é pela graça de Deus. Você não recebeu porque você é melhor, porque o Senhor te ama mais. Não, você recebeu por graça de Deus. O Senhor lhe deu para que você seja usado ou usada para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Espero ter contribuído para a sua vida espiritual. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe. Continue estudando a palavra do Senhor, esta palavra maravilhosa que nos dirige, nos guia
no caminho correto, dentro da vontade do Senhor. Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo neste dia mais uma vez. Fique em paz.